Olá, pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais um dia do Brad Apresenta Encontro de Impacto. Hoje com meu amigo aqui, Anderson, do Delivery das Favelas. Vamos falar um pouquinho sobre empreendedorismo social, né, Anderson? Conta um pouquinho sobre você, sobre sua história. Olá, pessoal, tudo bem? Agradeço aí pelo convite. Sou Anderson Marcelo, CEO do Delivery das Favelas. A gente fala que é uma plataforma para conectar lojistas, moradores e entregadores de cada uma das favelas. Eu já tinha morado em 2 favelas no Rio de Janeiro, então justamente vivenciar, né? Não conseguir comprar e receber na minha casa. Quem mora em favela, às vezes, a pessoa de fora não sabe, ele compra, coloca o endereço de alguém externo, paga a taxa de entrega e depois ele tem que ir lá e retirar o produto. Então nós viemos aí com esse viés do delivery, conseguir atender os lojistas de dentro, mas também conseguir pegar os lojistas dos grandes e-commerces também para conseguir que os moradores venham comprar e receber diretamente nas suas casas. Então, resumindo, é praticamente isso. Não, sensacional, né? Sensacional. É um gap que você passou por isso, né? Experimentou isso. A gente fala que quando normalmente as pessoas querem criar uma startup e não pensam primeiro no problema, né? Você foi lá e identificou um problema. Existia realmente um fato de que os moradores gostariam de comprar. Você passou por isso, vivenciou isso. Era uma dificuldade que você via e você criou uma oportunidade de negócios através disso, né? Às vezes eu fico vendo as pessoas criando startup para caber, né? Dentro de uma demanda. Ela quer que caiba e às vezes não cabe e acaba ela se não tendo muita utilidade no tempo, né? E aí você viu o gap, viu uma oportunidade, se tornou um empreendedor nisso e conta um pouquinho dos seus desafios nessa área, principalmente eu tenho uma mensagem que eu costumo falar, né, que o negócio social ele é um movimento que veio há pouco tempo, né? No formato mesmo de modelo de organização, ele veio há pouco tempo para o Brasil, né? Como você falou, né, a gente introduziu falando um pouquinho do livro do Yunis, né, que ele que introduziu esse conceito a nível mundial, né? E passou a entender que negócios de impacto positivo podem sim ser uma organização com fins lucrativos, sim, né? Isso veio como um modelo de organização, né? E isso está trazendo cada vez mais uma forma de trabalhar com impacto positivo de forma autossustentável, né? Isso se tornou aí quase que uma mania que cada vez mais está crescendo, cada vez mais as pessoas que gostam de trabalhar com propósito viram uma forma de se estruturar e se profissionalizar numa área que faz todo sentido de existir, como você viu nessa oportunidade, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho do diferencial, por exemplo, voltando ao que eu estava falando, eu acho assim que eu brinco quando era o formato de ONGs, né? E hoje negócios de impacto positivo ela pode ser considerada uma empresa. Eu falo que eles deveriam ser o melhor, assim, muito mais lucrativos e realmente os melhores subsidiados, porque enfrentam um pilar assim de desafio que nenhuma outra organização enfrenta, né? São indicadores completamente diferentes de uma organização tradicional. E você experimenta isso, né? Você vive isso. Então, assim, quando você fala assim, você vai, de repente, numa estrutura de Sebrae ou alguém que vai falar sobre empreendedorismo, eles falam, pilar marketing, né? Financeiro, vendas... E tem mais um, que é realmente trabalhar dentro do contexto da complexidade, dentro de uma organização, dentro de uma comunidade, dentro dos impactos sociais, com uma comunidade que tem suas particularidades, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho desse diferencial, principalmente de uma startup tradicional para uma startup de impacto positivo, os desafios que você enfrenta no dia a dia. Sim, eu sempre busco, né? Como eu falei, chegou ontem meu livro, vou começar a ler O Banqueiro dos Pobres, que é justamente aperfeiçoar tudo aquilo que algumas situações. A gente quer fazer muita coisa. A gente fala que além de conseguir entregar, gerar emprego dentro das favelas, que a gente trabalha com os moradores fazendo entrega, ou quem fica também trabalhando na nossa minibase, a gente busca levar projetos sociais. Hoje a gente já tem a parceria com o Sebrae Comunidade. Então, uma vez por semana, eles estão lá na nossa minibase de Caxias, atendendo os empreendedores que muitas das vezes trabalham de forma informal, ou então estão devendo ali a parte do MEI. Então, eles estão ali dando toda a consultoria para essas pessoas, mas a gente busca muito mais. Eu falo que realmente conseguir mudar a vida de moradores, não só quem estiver trabalhando com a gente, mas conseguir levar um curso de programadores. A gente já está conversando com várias empresas para ter isso. A gente sabe que custa, né? Então busca que os grandes players essa parte de patrocínio, mas para levar para dentro da comunidade. Que muitas vezes quando a gente conversa com grandes empresas,
eles dizem assim, não, a gente pega 15% de morador de comunidade e coloca para fazer um projeto, algo do tipo. Eu cheguei e falei, por que vocês não fazem com 100%? Né? Que muitas das vezes as pessoas precisam terem oportunidades melhores de trabalho. Então eu falo que o Delivery das Favelas daqui a pouco vai ter que mudar um nome ou então acrescentar, né? Ser uma hold, porque de vários braços que a gente vai ter e com certeza visando sempre os moradores de comunidade, eles terem oportunidades melhores, eles conseguirem comprar, receber diretamente em suas casas, indicar pessoas, né, da família para terem uma rentabilidade mais interessante. Sem muita situação, a gente está vendo com o Grupo Boticário, por exemplo. A gente vai captar as mulheres mães de dentro da comunidade para serem representantes. Porque às vezes as mulheres dentro de comunidade não tem uma creche que venha deixar os filhos. Aí não consegue trabalhar, não consegue ter uma renda. Então a gente já está vendo algumas comunidades que possam, né, que o Grupo Boticário possa estar trabalhando e ter essa situação. Aí já vai para a nossa área social, né, porque a gente está captando as mulheres e tudo mais, e a gente busca com várias outras empresas. É realmente o diferencial, né, de ter a parte de impacto do que as startups querem resolver. A gente resolve uma dor bem, bem latente mesmo, mas a gente tem toda a situação social visualizando ali e visando os moradores de terem melhores oportunidades. Não, sensacional, né? Sensacional. É o que você falou, não dá para ficar só no pilar ali do negócio, né? Toda uma comunidade que tem uma necessidade que você sabe que precisa potenciar. Exatamente. Não só a startup, mas potenciar a comunidade, né? Que você está inserido. Mas me fala hoje, por exemplo, em que fase a startup está? Onde é que vocês estão? Como é que estão suas projeções aí para os próximos períodos? Eu falo que teve o Delivery das Favelas antes do Cria Brasil, né, que faz parte do grupo aí Brada, que eu sou muito agradecido, eu falo isso. E depois, né, nós conquistamos ali ano passado, ficamos em primeiro lugar. E depois disso que começaram a vir as oportunidades. A gente tinha um negócio desde 2017... Final de 2021 nós pivotamos para o Delivery das Favelas, mas enfim, em setembro, né, que foi o evento. De setembro de 2022. Olha só a resiliência, né, que a gente teve que ter. Vários momentos pensava em desistir, porque é difícil, né, conseguir, ainda mais sem dinheiro e tudo mais. Mas depois que a gente passou pelo Cria Brasil, a gente conseguiu mudar. A gente não estava nem com uma mini base ainda montada. Aí em janeiro nós montamos a nossa primeira mini base, que foi em Duque de Caxias. Aí agora a gente está montando ali no complexo da Cidade Alta. Aí tem Cidade de Deus, Vila Kennedy, Senador Camará, enfim, várias comunidades no Rio de Janeiro. Minas Gerais a gente também está montando no maior complexo que tem de Minas, que é o aglomerado da Serra. E Espírito Santo também a gente já está vendo algumas comunidades. Então a gente quer crescer nesses 3 estados para depois ir para outros lugares também. Se pintar algum tipo de oportunidade, nós iremos, porque a gente quer estar em todo o Brasil, independente do tamanho. A gente fala para diminuir a diversidade social, estar em qualquer tamanho de comunidade. Sim visualizando ali os moradores. Então a gente quer estar aí em todo o Brasil e depois também ir para outros países, que a dor é a mesma, né? Internacional. É a mesma. A gente já conversou com uma empresa de logística da Argentina e ele falou, ninguém consegue entregar aqui dentro. E a gente quer conseguir, né? Então nós estamos sempre nos especializando para justamente ser referência quando perguntar como que se faz entrega dentro de comunidade. Não, vê com o Delivery das Favelas, porque eles conseguem entrar nas comunidades, conseguem mostrar o que realmente quer mudar a vida ali daquelas pessoas. Então depois agora a gente já está entregando Magalu, a gente está para iniciar Ambev, iFood, já Delícia. Estamos para conversar. Então, tem outros grandes players também que a gente está conversando, até com os Correios a gente está conversando, que é justamente para conseguir entregar ali. Mesmo desafio, né? O Correio também tem o mesmo desafio. Mesmo desafio. Então, graças a Deus, depois, né? Então, falar que de setembro não tem nenhum ano que a gente conseguiu aí escalar mesmo. E recebemos também há pouco tempo o primeiro investimento. Então, estamos muito felizes, investimento profissional, né? Investimento anjo. Ganhamos aí também o programa de aceleração do Serasa Experian. Então, sensacional. Referência, participou de alguns programas também que recebemos fomento, né, do governo do Espírito Santo, de Minas também. Então, mas tudo isso partiu do CRIA, né? Depois do CRIA, a gente conseguiu mostrar o que a gente quer fazer mesmo nas comunidades, começar a mostrar que somos mesmo uma startup de impacto e o que a gente está planejando fazer futuramente também, que é crescer em escala e tudo mais. Nossa, sensacional, né? Ficou escutando aí, a gente... o Cria Brasil, para quem não conhece, né, é um evento que a gente faz todo ano de forma presencial. Esse ano, de novo, vai ser no Museu da Manhã. A ideia, a finalidade dele é exatamente fazer com que o ecossistema se una, né, de impacto positivo. E a gente
A intenção era exatamente essa, e se a gente conseguir atingir isso, foi maravilhoso. A gente normalmente faz no período da manhã a maratona, né, que o Anderson participou, que é a maratona de impacto positivo, no qual startups e negócios de impacto positivo entram e participam do desafio durante 2 dias, né, Anderson? Foi uma troca muito legal. Além de aprendizado, teve um network enorme, né, entre os participantes. Assim, a gente viu uma rede que tem ânsia, né, de estarem juntos, de colaborarem. Você vê que não é competitividade ali, né, colaboração, porque um viu que podia ajudar o outro. Durante a tarde tivemos vários palestrantes de bastante renomes, né, participação inclusive da ONU, que a ideia era exatamente essa, né, trazer um pouquinho desse universo e cada vez mais não só capacitar, mas também aproximar essas pessoas, né. A gente faz uma analogia que cada um está ali tentando e muitas vezes acaba desistindo, como você falou, né, de 2017 até 2022, que foi o evento. Olha quanto tempo você estava ali, tem uma hora que vem o desânimo, o dinheiro não bate, né? Você se sente desapoiado, você se sente às vezes sozinho, parece que você está navegando no universo que não tem fim de chegada, né? E quando você entra num evento como esse, você vê pessoas passando pelos mesmos desafios, ou pessoas que conseguiram alcançar, ou pessoas que estão um pouco mais à frente, que falam, vem, que eu vou te ajudar, né? Assim, e dá uma perspectiva, né? Uma das coisas também que eu vi, que eu tive essa visão lá no evento, foi que ainda muitas das startups nem sabiam que era categorizada, assim, dentro do impacto positivo, né? Muitas delas não sabiam nem muito do que se tratava esses temas, né? Elas estavam exatamente ali vencendo, como você falou, né? Vencendo dia a dia e através de um problema que elas identificaram e estavam ali tentando solucionar. Só que hoje, esse movimento é um movimento que cada vez precisa ser dito, porque tem hoje simplesmente 70 bilhões de investimento ligado nessa área, porque foi entendido que investimento para esse setor não é mais só para as organizações sem fins lucrativos, né? Que também é super benéfico você apoiar organizações que serão autossustentáveis. Porque com isso, você não precisa ficar todos os anos investindo. Ela pode simplesmente conseguir ganhar escala, ganhar realmente carreira, conseguir fazer com que essa iniciativa tenha um ciclo repetitivo e em escala, né? Não que as organizações sem fins lucrativos não tenham seus papéis fundamentais, se tem, isso não são realmente assim segmentos de atuações que eu falo assim em pirâmide, né? Tem às vezes quando você vai atingir os níveis mais básicos assim, que muitas vezes não tem como transformar produto em serviço, como é uma criança passando fome. Aí você entende o papel de uma organização sem fins lucrativos em atuar e receber todo o subsídio para estar ali, né? E outras coisas também que são necessárias, né? Mas quando você pode também pegar boa parte desse investimento, né? E atuar nessas organizações que vão precisar, como você falou, de um gap, né? Tipo assim, poxa, toma aqui, Anderson, vai. E você daqui a pouco fala, não, gente, eu não preciso mais de investidor, né? Meu negócio hoje, ele já gera emprego, já gera oportunidade, já gera lucro. Eu estou aqui auto-investindo, porque como você falou, o negócio de impacto positivo, ele tem como um dos pilares principal, não só resolver um problema de impacto positivo, mas ele trazer um retorno para a sociedade, né? E quando você fala assim, pô, fui lá e peguei as mães e fiz uma parceria para capacitar, como você falou, não, os meus meninos de programação é de um projeto de programadores. Então aqui meus entregadores, por exemplo, são da comunidade, eu estou gerando emprego, daqui a pouco a gente vai pensar numa formação, uma capacitação para eles. Você está levando educação financeira para aqueles que têm MEI, por exemplo, e como normal, caixa é pequena, acabou pegando dinheiro que não devia e não conseguiu pagar, como muitos brasileiros hoje não conseguem mais andar por isso, né? A história do Yunis, ele vem exatamente para isso, né? Porque você pegou a ideia dele simplesmente de distribuir renda, né? Que ele criou como se fosse um mini banco, digamos assim, para pequenos empreendedores que jamais conseguiriam passar pelo crédito de um banco, né? Ele simplesmente falou assim, não, eu vou te dar uma oportunidade e com isso vamos tratar como negócio. Estou te emprestando, você tem que ter pagamento de juros por isso, mas não vou ter todos aqueles critérios que o banco exige, por exemplo, que ele não vai ter.
O empreendedor social, ele às vezes não tem nem comprovante. A pessoa fala assim, gente, não tem comprovante de residência. E é um item lá obrigatório. O cara faz o quê? Não tem. E aí faz o quê? Não tem. Aí não consegue. Aí a gente fala assim, nossa, mas é tanta burocracia, como é que ele faz? Essa oportunidade não é para ele? Deveria, e cada vez mais está tendo movimentos para isso. Então, foi uma das coisas que ganhou até prêmio Nobel com isso, porque ele viu que as pessoas iam, voltavam, pagavam, entendeu? As pessoas davam retorno, ou seja, era uma comunidade, como é a que você conhece, carente de ter oportunidades, né? E você está levando isso, aí isso é fundamental, né? Eu falo que são coisas assim, parece... às vezes você fala assim, pô, tô fazendo esse movimento, será que ele tem um impacto? Porque as pessoas às vezes querem resolver um todo, né? E não, ali, ó, é o dia a dia, é a continuidade, né? Tem uma das coisas que vocês falaram lá, que eu também achei interessante, que acho que você podia trazer aqui, por exemplo, hoje você está atingindo outras comunidades, né? E outras comunidades que não necessariamente você teve conhecimento, né, de origem, de nascimento, tipo assim, às vezes de amiga, que acaba quando você conhece aquela comunidade, está inserido, você fica mais aceitável, digamos assim, dentro da comunidade. E quando você é esse agente externo que vai levar isso para uma comunidade, você tem alguma restrição? Como é que está sendo isso hoje, encarando em nível Brasil essas escalas dentro das comunidades? É interessante que quando a gente vai para outros estados, né, como falamos de Minas e Espírito Santo, os líderes sociais, que a gente sempre conversa ali, tem essa aproximação com eles. Eles, cara, se vocês conseguem fazer isso no Rio, vocês conseguem fazer em qualquer lugar. Parece incrível, né? E realmente, a gente anda pelas comunidades lá, é totalmente diferente do que as comunidades aqui do Rio de Janeiro. Mas a gente chegando, né, com a liderança social, passando tudo o que nós queremos fazer, né? E tipo um médio prazo, né? Pequeno e médio prazo. Tem uma aceitação bem interessante, aí tem que ter tipo uma autorização para a gente estar trabalhando, mas só mostrando a visão dos benefícios que a gente leva para os moradores. Então está sendo bem legal, né? A gente está conseguindo aí. Falei que se a gente tivesse já uma grana, a gente já teria montado mais 50, estaria atendendo já mais 50 comunidades, mais ou menos. Então, ainda mais os complexos, né? Em Minas são 8 comunidades nesse complexo. Aqui, Complexo do Alemão, acho que são 13 comunidades. E aí tem Complexo da Cidade Alta, acho que são mais 8, 10 mais ou menos. Então, cada comunidade ainda tem esses complexos que a gente consegue abranger de uma forma bem interessante e consegue ter aceitação, né? Os moradores, então, amam, né? A gente teve a primeira reportagem internacional e quando foi lá fazer a entrevista lá com uma moradora, ela disse 40 anos que ela morava lá e nunca tinha recebido um produto na casa dela. Então, nossa, poxa, que legal pra gente, né? Os líderes sociais, às vezes não fala com a gente direto, hoje não consigo nem parar direito na mini base, mas correria justamente para a gente conseguir expandir. E teve lá a presidente da associação que ela chegou e falou assim, eu nunca falei isso pro Anderson, mas eu admiro o que ele está fazendo, visualizando a comunidade. Eu fiquei até emocionado, que ela nunca tinha falado isso comigo e falou com outras pessoas e tipo, fico, caramba, então estou no caminho certo. Né? A gente está conseguindo aí muitas comunidades, conseguindo ter alguns reconhecimentos importantes. Falei, poxa, Serasa foram mais de 300 e poucas startups e 6 foram aprovadas e nós fomos uma dessas 6. Então, para a gente, né, do que viemos lá atrás e o que a gente está conquistando, então é bem interessante. E essa parte aí do Inunos, como que ele fez e a aceitação foi bem positiva. Todo mundo pagava, né? Não tinha, não ficou ninguém devendo nem nada. E ele queria mostrar para os bancos tradicionais, mesmo ele mostrando, ninguém tinha interesse. Porque acha que, de repente, ali na comunidade as pessoas não vão pagar e tudo mais. Mas se já tinha inadimplência, não foi as pessoas da comunidade. Em 2017, quando eu fui pegar um empréstimo num banco tradicional, poxa, foi um valor bem baixo e os juros lá em cima. Então, aí a gente já pensa também em uma situação dessa, né? Um bracinho, sem dar muito spoiler, mas um braço para a gente conseguir juros justos para os moradores. Porque tem um empreendedor, tem alguém que quer fazer uma reforma na sua casa, às vezes precisa comprar alguma coisa, não consegue, por exemplo, um nebulizador, às vezes não é muito caro, mas se a pessoa não tem uma renda nem nada, como que ele vai conseguir comprar? Exatamente. Então, a gente conseguir levar, né, benefícios, mas realmente com essa parte de impacto mesmo social. De lá, eu nem tinha visto, mas lá no Cria Brasil,
eu colocava que estava, acho, em 4 ODS, né, que são Objetivos de Desenvolvimento Sustentável do Programa da ONU. Sim. E hoje a gente viu que nós estamos em 6 ODS, estamos enquadrados em 6 ODS. Então a gente vê o quão importante é. De 17, a gente está em 6, nem toda startup tem isso. Então, nós vimos que realmente ali todo o ecossistema, né, que é geração de emprego e renda, mas justamente as pessoas de vulnerabilidade, a parte de desigualdades, enfim, várias outras situações, mas a gente vê o quão importante é o que a gente está fazendo e o que a gente quer fazer mesmo. Às vezes pode bater na porta só da pessoa e ter ali algo negativo, mas a gente está tendo muita coisa positiva, graças a Deus. Como eu falei, várias empresas aí grandes agora entrando, e isso fortalece, né? Que, mas não, realmente as grandes empresas também estão visualizando que é importante estar ali na comunidade, de alguma forma. E a gente busca com eles levar também projetos sociais para fortalecer ainda mais os moradores. Não, realmente, além de estar fazendo entrega, eles estão trazendo vários projetos sociais para os moradores. E isso que vai ser o mais importante, o resultado que a gente vai conseguir. Estamos querendo aí um de programadores, que eu falei, não, pelo menos uns 2 aí eu acho que a gente vai ter que contratar, porque a base está Nós temos aumentando. 2 lá em Caxias, hein? Aí, você tem que ir lá conhecer. E eu tenho que ir, eu quero conhecer, quero ir lá para ver como que é, mas justamente a gente conseguir trazer isso para dentro da comunidade, porque é importante tirar a pessoa ali da ociosidade, que eles venham visualizar que realmente, morando dentro da comunidade, eles podem ter uma remuneração bem decente. Eu tive uma reunião com um pessoal que eu quero fazer a parceria para trazer esse projeto, e eles disseram que quando se formam, que tem gente que hoje já está ganhando R$7.000 como morador de comunidade, né, como desenvolvedor. E, poxa, isso é legal. Ganha 1.000, aí vai para 2, 3.000, mas, poxa, é uma renda totalmente diferente, né, da realidade que às vezes tem dentro da comunidade, né? Porque às vezes o salário ali médio, às vezes é menos que um salário mínimo. Então ele conseguir levar esse valor para casa vai fazer toda a diferença. Ele saber que pode morar dentro da comunidade, tendo um bom trabalho, sendo remunerado, né, de uma forma bem interessante, e isso consegue ir levando para as outras pessoas também, né? Vai chegando para o amiguinho, poxa, eu fiz isso aqui, fiz esse projeto, está aberto as inscrições, ou então entra aqui e faz um cadastro, um pré-cadastro. Então, isso que é importante. E a gente vai replicando essa mudança de vida nas pessoas, e a gente acredita que vai conseguir fazer isso aí em muitos lugares. Já está conseguindo, já está transformando. Agora me fala um pouquinho sobre de onde veio a motivação para empreender, né? De onde veio, assim? Esses dias... E bem interessante que a gente agora está sendo convidado para trazer mentorias, né, de palestras. Estou vendo no Instagram. Justamente, então estamos muito felizes. E caramba, eu não tinha nem Instagram, né, um período... Aí eu pensei, não, eu queria ser referência para outros empreendedores que às vezes não têm oportunidade. Que para a gente conseguir investimento não é fácil. Eu chego para o meu head de marketing, eu cheguei para ele uma vez, já quase chorando, e falei, cara, desisto, não quero mais buscar investimento, porque é penoso. Faz várias reuniões, apresenta e chega no final, não vamos fechar por algum tipo de motivo. E isso é cansativo, porque você cria expectativa, não adianta. Exatamente. Não cria expectativas. Né? Tem um amigo meu que ele sempre fala isso, Anderson, não cria expectativas. Tá bom. Mas quando você faz 5 reuniões com um grupo de investimento, aí cria expectativa. Né? Já pensa, não, poxa, 5 reuniões, então vai fechar. Aí chega no finalzinho, no resultado... Então, mostrar que, além da resiliência, o que a gente consegue mostrar de diferença, né? E tendo essas oportunidades. Então, estamos muito felizes, né? De realmente ter essa oportunidade, trazer mentoria para mostrar o quão importante é o que a gente está fazendo e como que a gente quer mudar mesmo a vida dessas pessoas. Então, a gente ser convidado para trazer mentoria, poxa, foi algo assim sensacional. A trajetória em si... Não é, então eu praticamente com 18 anos eu comecei a empreender de forma autônoma, né? Mas eu falei que tive um momento de oportunidade de estar na FGV. Eu com um amigo, a gente tinha um escritório dentro da FGV que a gente fazia parte de animações em flash para vários programas. Só que na época muito tímido, nem falava. Aí o meu amigo que era mais velho, ele falava nas reuniões e tudo, eu ficava prestando atenção. E depois eu trabalhava como autônomo com a agência de propaganda e marketing, né? Fazia os serviços. Trabalhei muito também na área de construção, abri uma empresa em 2010 na área de construção, aí não deu muito certo depois de um período, mas sempre isso, eu trabalhava pouco, se ver a minha carteira de trabalho... Sempre empreendeu, sempre tentou de alguma... A maior parte só empreendendo, toma muita pancada, né, que empreendedor não é isso. fácil. É a escola da vida, né? E eu falo que o mais assertivo realmente foi o delivery das favelas, que realmente agora a gente está vendo aí que
que valeu a pena toda essa trajetória, né? Muitos nãos, pensam em desistir, pessoas vêm às vezes até te colocando de uma forma negativa, mas porque não entendem o real propósito. Mas Sim. depois que você consegue mudar a visão, você não precisa chegar e falar, você viu que eu mudei? Não. Você viu que eu consegui melhorar? Não. Com as tuas atitudes, com o teu resultado, mostrar para essas pessoas que realmente valeu a pena todos os esforços. Noites em claro, eu passava muita madrugada mexendo no computador, fazendo orçamento, pesquisando alguma coisa, estudando. Então eu dormia muito tarde, às vezes eu acordava muito cedo para ir para algum tipo de reunião, mas que hoje, poxa, valeu muito a pena. Vale muito a pena, né? Eu falo que a vida do empreendedor, ela é pesada, né? Mas a gente vai vendo, quem não desiste, vê o retorno lá, né? Que acaba que as dificuldades realmente são grandes, né? E acaba que a pessoa vai lá e não tem, de repente, o apoio dos amigos e da família, todo mundo começa já a falar assim, então, você tem um negócio, não lucra, como é que vai ser isso? Não entendem que isso é um processo, né? É um processo de longo prazo, né? Eu falo, quando eu comecei a empreender na área de impacto positivo, isso já tem bastante tempo, né? Uhum. Eu falava sobre o assunto, eu me sentia assim, uma gota literalmente no oceano, assim, porque não tinha olhares de investidores para isso, não tinha muitos temas, né? Tipo, até tipo, o Uni veio para cá em 2015. Então, assim, isso é um tema muito novo. Então, quando a gente pensa, assim, nem tinha gente para balizar isso como negócio, ninguém encarava isso como negócio. Às vezes você falava assim, mas não é ONG? Não, não é ONG. Porque eu sempre acreditei que a gente podia ter um negócio autossustentável nessa área, que não necessariamente precisava ser uma instituição sem fins lucrativos, era uma crença muito grande da minha cabeça o nosso negócio é desde aquela época, desse formato, né? Mas era nadar, assim, no oceano, assim. Você olhava assim, poxa, não é possível, né, que uma hora ninguém vai olhar para isso. E é justamente isso, né? As pessoas pensam que a gente está errado. Eu falo que os brasileiros hoje, eu não culpo tantas pessoas que falam, desiste, né? Desde a parte de construção. Você está vendo que não está dando dinheiro, desiste disso, vai trabalhar de carteira assinada. Mas nós, brasileiros, temos isso, né? Parece que já é uma tradição. Trabalhar como CLT, certinho, recebe o salário que você recebeu hoje. Daqui a 30 minutos você já está sem dinheiro, né? Não vou falar que nem no outro dia, não. Você recebeu hoje, todas as contas você paga, você fica sem nada. É isso. Eu fico, gente... Tá errado. Você não conseguir ter um dinheiro, você ter algo ali para guardar, um fundo. Exatamente. Às vezes tem uma emergência. Investir em nova educação, fazer investimentos de melhoria do futuro, né? Pensar em uma viagem, nada. Não. Ou então vou parcelar milhões de vezes. Ou não, você tem que ter um dinheiro mais interessante. Ou você estuda bastante para ter um cargo, né? Que é muito difícil hoje. Você tem uma oportunidade que hoje o mínimo para você trabalhar é o superior completo. Exatamente. Praticamente. E para receber pouco. Esses dias conheci uma pessoa que, como advogado, se eu não me engano, o salário era muito baixo. Eu fiquei, caramba. Ele, cara, estudei 5 anos, fiz fiz aquilo. E eu penso em empreender? Não. Empreender não, que é uma coisa muito difícil. Então, a pessoa com medo não consegue e não muda a vida, né? Isso pelo menos tentar, né? Poxa, tenta ali. Você vai ver que de repente vai fazer que às vezes um contrato que ele consegue fechar direitinho já vai pagar, por exemplo, 1 ano do salário dele. Exatamente. Mas muitas das vezes é isso. Nós brasileiros temos muito medo, né? Assim, se arriscar e tudo mais. Não sou melhor do que ninguém, sou igual a todo mundo, mas eu persisti, eu acreditei no projeto, na dor, né? Que às vezes tem gente que se apaixona tanto pela solução e não vê que se está atendendo o problema. Então, não, eu me apaixonei pelo problema de uma forma que eu agarro assim, quando eu fico pensando, o que eu posso fazer para ainda conseguir melhorar o que a gente faz dentro de comunidade. Então, a gente está vendo, colocamos seguro de acidente para os nossos entregadores, começou agora no início de julho, a gente fez uma parceria, né? Então, são benefícios que a gente traz para todo o ecossistema, não é só para os moradores em si e quem trabalha com a gente. Então, a gente já tem um seguro de acidente, a gente está buscando aí ver se tem alguma parceria para conseguir. Às vezes tem alguém que trabalha, como a gente oferece todos os modais, né? A pé, bicicleta, moto, carro. Então, quem tem bicicleta e às vezes quer ter uma moto, precisa de uma habilitação. A gente está
procurando aí, vai buscar alguém que venha patrocinar, ou o governo venha, porque tem como. No Espírito Santo, eu vou até entrar em contato com o líder social, que eles conseguiram 3.500, se eu não me engano, habilitação para os entregadores lá. Então, eu vou ligar para... Como que você conseguiu isso aí? Que eu quero trazer para o Rio de Janeiro, que lá ele já conseguiu. Então, depois eu levo para Minas, entendeu? Que a gente conseguir. Se acertou em um lugar, é só replicar. Exatamente. E por que não é replicado? É isso, é copiar boas práticas, né? Hoje, por exemplo, o nosso podcast hoje, o conceito mesmo da Brada é isso, é levar essas informações para que mais iniciativas possam ser replicadas e não ter a soberba de achar assim, não, a ideia foi minha, tem gente que fica preso. Não, gente, traz, vamos ouvir, vamos falar mais sobre, pega iniciativas que deram certo num lugar, traz para o outro, como você falou, de repente a sua solução vai resolver um problema lá na Argentina. Imagina e por que não, né? Caramba, e por que não? Que delícia. Delivery das favelas? É quase isso. Vai ser alguma coisa, então... E tem outros países aí que a gente sabe que tem, mas primeiro a gente precisa crescer muito aqui. Né? Isso. Porque, não vou pensar em olhar fora do país, sendo que aqui ainda tem muita coisa. Nordeste... Nossa, não, aqui é um mar de oportunidades. É um mar de oportunidades, principalmente nessas regiões onde não tem acesso, né? Então, assim, se você consegue levar esse acesso para onde tem escassez, lá tem escassez. E literalmente tem escassez de várias coisas, né? Então, assim, você já está levando uma oportunidade para lá e quando isso se materializar, outras iniciativas veem que é possível se materializar outras situações, outros negócios, outro desenvolvimento econômico, porque são pessoas sedentas disso, né? Sedentas de oportunidades igual qualquer um tem. Imagina, hoje é no toque, né? Assim, rápido. Ninguém mais vai na rua comprar nada. E bem interessante que já pensamos, agora a gente tem nossa plataforma de marketplace, aí justamente eu pensei em um jeito fácil de um morador de comunidade que às vezes mexe ali no WhatsApp e tudo, mas não no aplicativo em si, como que ele poderia fazer um pedido pela plataforma, né, pelo nosso aplicativo, de uma forma simples e intuitiva. Sim. Né? Então, a gente fez uns desenhos lá e tudo mais para facilitar. Que quanto mais facilitar, é melhor. Sim, né? sem Então, dúvida. a gente já pensou nisso, já justamente, poxa, quando que o morador fala assim, não vou pedir porque é difícil. Não. Então, tem facilidade, tem praticidade, aí pensando mesmo no bem-estar, né? Aí a gente sempre, é isso, vai trabalhando, vai pesquisando soluções e situações diferentes, mas sempre em melhoria ali do nosso público, que seria ali os moradores, e as proximidades também, né? Que é o melhor, né? Ou lugares de vulnerabilidade social, que às vezes tem empresas que a gente conversa e eles falam, vocês só estão em favela, dentro de favela? Eu falei, tem favela e tem as proximidades, ou lugares de vulnerabilidade social que não são, eles não denominam como favela, comunidade, mas lugares que não chegam, né? Sim. Então a gente vai estar. Ontem estivemos numa reunião lá em São Paulo com uma empresa, e já está muito grande, internacional e tudo mais, de logística, que eu conversei quando tinha um outro negócio. E eu queria contratá-los para fazer as minhas entregas. Uhum. Aí ontem a gente estava lembrando que com a mesma pessoa que eu conversava, falei, poxa, lá atrás eu estava vendo justamente para vocês fazerem entrega e agora a gente está conversando para eu fazer as entregas para vocês em lugares que vocês não vão. Aí eu falei, como que podem, né, mudar as coisas e tudo mais, e eles pensando também que é uma oportunidade, né, tanto para as empresas, mas o morador ele conseguir receber, porque o público dentro da comunidade eles consomem bastante. Exatamente. E eles pagam certinho. Vai pagar no cartão e tudo mais, indiferente, mas eles pagam certinho. Então é um público, é uma área que eles podem começar ali a estarem trabalhando, estarem oferecendo os produtos. Então as empresas estão com esse viés, né? Falar ISG, né? Que fala ISD, exato, né? É meio internacional, né? Mas é ESG. Nem é S, né? Porque é ambiental, aí não tem mas, enfim. Não tem como nem abrasileirar, né? Porque... Eu fiquei pensando, falei, por quê? Ambiental, governamental, sustentável, mas esse é com A, né? Mas, enfim, as pessoas sabem o que é esse ESG, ou então pesquisa, que eu pesquisei bastante para entender tudo que a gente faz ali, né? Que hoje a gente está no governamental, porque a gente busca algumas situações do governo para trazer para dentro, o sustentável também, ambiental, porque a gente fazendo também com emissão zero de poluentes, né? Ou ali com veículos mais elétricos, de bicicleta, a pé, que daqui a pouco a gente vai ter também veículos elétricos, se Deus quiser. Então a gente consegue também estar em todos, né? do ESG. Aí fica bem, e levando isso para dentro de comunidade. Não, e você está falando isso, essa pauta de ESG, por exemplo, que a gente está falando, tem
virou burburinho, né? E tem algumas empresas que estão falando assim, mas eu não recebo investimentos internacionais, eu não sei o quê. Então, assim, isso é uma prática que eu vou fazer por alto. Nossa, eles não têm noção. Assim, a escala disso está vindo, inclusive, para os fornecedores. Então, o cara que fornecer para uma empresa de nível internacional, por exemplo, ou fornecer até na cadeia mais básica, ele vai ser obrigado a estar dentro desses critérios. Então, assim, se preocupe. Tem que preocupar, porque daqui a pouco vai ser uma exigência de estar atuando em uma desses quesitos para estar atendendo aí alguns grandes players também. É porque, como eu falei, né, lá a gente antes tentava fazer isso de uma forma de conscientização, né? Falar assim, você é empresário, você está aqui dentro de uma comunidade, você está usufruindo aqui dessa comunidade. O que você está tendo de retorno para ela? O que você está fazendo para colaborar com o entorno? Isso não era muito uma preocupação. Era uma preocupação, não era bem uma preocupação, sabe? Um envolvimento, né? E eu digo que de uns anos para cá, eu que era essa formiguinha que falava, eu vi esse movimento mudar completamente. Hoje, se você quiser levar um projeto de midiático, essas coisas, não, eu quero projeto de responsabilidade social. Porque eles entenderam a gravidade da situação, principalmente, os problemas bateram na porta. Eu falo assim, olha, os problemas que eram lá fora, bateram na porta. De as coisas mais básicas que você possa imaginar. Uma delas, por exemplo, é locomoção. Os funcionários não conseguiam chegar mais para trabalhar. As empresas normalmente vão para lugares que é baixo custo de aluguel. Sim. Então, normalmente, elas estão próximas de comunidades. Você vê que, você vai pegar uma fábrica dentro de Caxias, ela está realmente dentro de um lugar muito próximo de comunidade, porque é mais barato. Só que a comunidade foi crescendo. Foi crescendo. E hoje, para chegar lá dentro, como é que ela não se preocupa com isso? Como é que ela não se preocupa com o entorno? Ela não se preocupou. E o problema foi crescendo, e hoje não tem mais jeito. O problema bateu na porta, né? Então, se isso tivesse sido feito, talvez lá atrás, um movimento de investimento, de mais apoio e tudo mais, a gente podia ter melhorado talvez muito mais, mas assim, que bom. Eu falo assim, não importa, chegamos agora, hoje as empresas estão realmente se preocupando e a gente tem que tratar isso como uma oportunidade, né? Não oportunismo, eu falo oportunidade, não oportunismo, que ainda a gente sabe que tem muito oportunismo nessa área e não é olhar para quem realmente está entregando, quem realmente está ali dentro de atender, como você falou, uma escassez existente, e o investidor está de olho também nisso. E ter realmente subsidiar, né, o governo com a questão do subsídio da área de fomento, etc., para quem realmente está nessa iniciativa, né? Para mostrar quem está. E eu falo assim, levar acesso às informações para essas pessoas, porque hoje tem muitas ferramentas, só que ainda não estão chegando por falta de informação. A gente conversou um pouco sobre a questão de algumas pastas até dentro do governo, que a gente sempre levanta informações sobre essa área, e a gente viu que tinha vários apoios. O próprio pessoal da ONU, no Cria Brasil, por exemplo, eles trouxeram várias coisas que eles têm de iniciativa e ninguém sabia. Nem eu. Para ser bem sincero, nem eu. Eu falei, nossa, vocês têm tudo isso, cadê? Por que todo mundo não está sabendo disso? Então, assim, a nossa missão, além de como você falou, você disponibilizou hoje o seu tempo para estar aqui falando, não só para falar do Anderson e da Startup Delivery, mas exatamente como você falou, para trazer todo esse conhecimento de tudo que está acontecendo, de como é que pode ser replicado, para que mais pessoas entendam que esse é um movimento do bem, é um movimento que cada vez mais tem adeptos, e que bom que isso tem, né? E que juntos a gente consegue muito mais, né, do que sozinhos, em pilares, assim, a gente brincou, por exemplo, no dia lá no Cria Brasil, por exemplo, tinha uma pessoa que queria entrar na comunidade de Y e a outra pessoa estava lá. Ela falou assim, não, poxa, eu já tenho até aqui espaço, vem para cá e tudo mais. Então é isso. Se falarem, né, criar esse ecossistema, porque a complexidade de uma startup tradicional não é a mesma da complexidade de uma startup de impacto positivo. Isso tem que ser dito, isso tem que ser falado, né, isso tem que ser apoiado para que mais startup consiga alcançar o que você está alcançando, que é a escala, e não a desistência, porque o caminho é árduo, longo, difícil, penoso e com muitos entraves, às vezes até de regulamentação, né? Tipo, olha, eu quero fazer, mas não tem regulamentação porque minha startup parou aqui, não tem aqui. E aí, como é que a gente faz? E hoje tem diversos apoios também ligados a essa área.
queria te falar o seguinte, se tivesse... eu costumo falar que quando a gente faz um projeto social, né, dentro de escolas públicas ou dentro de comunidades e tudo mais, a primeira missão, acho que nossa, é trazer um pouco de novas perspectivas positivas, dar novas referências, né? Eu não gosto de falar da palavra de ídolos, porque eu não acredito em ídolos, mas eu digo assim, quem são as novas esperanças daquela pessoa, porque a gente tem que materializar, né? Eu digo assim, não adianta chegar para mim e falar assim, olha, é possível fazer isso, é possível ter um bom emprego, é possível... Se dentro da esfera dele, ele só está vendo coisas muito diferentes. Às vezes um pai e a mãe que está desempregado, ou um pai e a mãe que não ganha nenhum salário